Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa quarta-feira, as leituras falam pra gente que na memória de São João Bosco, participemos dessa liturgia rezando pelos profetas cristãos do nosso tempo. Então, que nós possamos celebrar com fé. Então, a primeira leitura está em 2 Samuel, capítulo 24, versículo 2, depois o versículo 9 a 17. 2 Samuel, capítulo 24, versículo 2, depois o versículo 9 a 17. Disse, pois, o rei a Joabe, chefe do exército, o qual tinha consigo: agora rodeia por todas as tribos de Israel, desde Dan até Berseba, e numera o povo, para que eu saiba o número do povo. E Joabe deu ao rei a soma do número do povo contado. E havia em Israel 800.000 homens de guerra, que arrancavam espada. E os homens de Judá eram 500.000 homens. E o coração doeu a Davi, depois de haver numerado o povo. E disse Davi ao Senhor: muito pequei no que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que traspasses a iniquidade do teu servo, porque tenho procedido nu e loucamente. Levantando-se, pois, Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente da palavra do Senhor, vidente de Davi, dizendo: vai e dize, levantando-se, pois, Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: vai e dize a Davi: assim diz o Senhor, três coisas te ofereço. Escolhe uma delas para que te faça. Veio, pois, Gade a Davi e fez-lhe saber, e disse-lhe: queres que 7 anos de fome te venham à tua terra, ou que por 3 meses fujas diante de teus inimigos e eles te persigam, ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, porém calamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as tuas misericórdias, mas nas mãos de homens não caia eu. Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde pela manhã até o tempo determinado. E desde Dan até Berseba morreram 70.000 homens do povo. E estendendo, pois, o anjo a sua mão sobre Jerusalém para destruir, o Senhor se arrependeu daquele mal. E disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo: basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. E vendo Davi ao anjo que feria o povo, falou ao Senhor e disse: eis que eu sou o que pequei. E eu, vendo Davi ao anjo que feria o povo, falou ao Senhor e disse: eis que sou eu que pequei, eu e o que iniquamente obrei. Porém estas ovelhas, que fizeram? Seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. Então aqui, nessa primeira leitura, fala, né, sobre a numeração do povo e o castigo que Deus enviou, né? E aqui, né, Davi escolheu, né, o anjo enviado pelo Senhor pediu para que Davi escolhesse 3 coisas, né? 3 anos de fome na tua terra, 3 meses de derrotas diante de teus inimigos que te perseguem, ou 3 dias de peste no país. E aí, né, Davi escolheu a peste, né? E ali o Senhor mandou a peste a Israel desde aquela manhã. E ali, depois, né, o Senhor se arrependeu, né, do que estava fazendo, do mal, né, que estava acontecendo ali com o povo de Israel. E ali, quando viu, né, Davi, que o anjo estava destruindo o povo, aí ele fala: fui eu que pequei, eu é que tenho a culpa. Mas esses que são como ovelhas, que fizeram? Peço-te que a tua mão se volte contra mim e contra a minha família. Então aqui, né, Davi assumiu a culpa dele, assumiu os erros dele, assumiu que pecou. Então que nós também possamos
assumir as nossas culpas, assumir os nossos erros e pedir perdão a Deus, né? E Ele sempre está ao nosso lado, Ele sempre nos ajuda a superar as dificuldades e os obstáculos, Ele sempre nos perdoa. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Marcos, capítulo 6, versículo 1 a 6. Marcos, capítulo 6, versículo 1 a 6. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isto? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. E Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos, e admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas ensinando. Então, o relato de hoje do Evangelho está também em consonância com a rejeição e a ameaça de morte a Jesus por parte das lideranças judaicas em Marcos, capítulo 3, versículo 6. Como foi e será rejeitado pelos líderes religiosos, Jesus foi rejeitado pelos seus familiares e conterrâneos em Nazaré. O que caracteriza o evangelho que ouvimos é a incredulidade. Seus compatriotas se escandalizaram de Jesus, não creram nele e por isso ele não fez nenhum milagre ali. Já que a fé é o princípio e a condição para toda cura e salvação. Então Jesus admirou-se diante de tamanha incredulidade, mas continuou o seu caminho, ensinando e pregando. Então, para refletir, que a gente possa, né, refletir sobre a seguinte frase que Silvano Fauci diz pra gente. Jesus não é reconhecido em Nazaré, onde sua vida não sai do cotidiano. O lugar do sofrimento e da monotonia não é reconhecido como lugar da presença de Deus. Contudo, Nazaré, a existência anônima, a filigrana ordinária da vida, é a zona decisiva da aceitação ou da recusa de Cristo também para nós. Então, que nós possamos refletir sobre o evangelho de hoje, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, quinta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.